Boa noite, Boa tudo noite. bem? Tudo jóia. Eu vou começar com uma apresentação, então se você puder falar o seu nome, a sua idade, qual a sua profissão, quanto tempo você atua nessa área. Meu nome é Nicolau Chafik Miguel Júnior, sou médico, atuei no SAMU aqui em Santos por 8 anos, estou na profissão há 14 anos e tenho 46 anos. Perfeito. O que motivou você a trabalhar no SAMU? Que a gente sabe que é uma área que tem muita situação de emergência, muito risco de vida, né? O que motivou você a ir para essa área? Na verdade, quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui atropelado por um ônibus, aos 12 anos, o ônibus passou em cima de mim, no quadril, e aí, enfim, eu sobrevivi. Depois, o meu pai é médico, faz ortopedia, é ortopedista até hoje, e aí eu sempre me formei e sempre quis trabalhar ajudando as pessoas e salvando pessoas. E o SAMU acabou vindo depois, né? O SAMU acho que chegou no Brasil em 2010, 2011, que era mais ou menos a época que eu estava me formando. Aí eu prestei concurso público, passei para o SAMU e comecei a trabalhar com pronto-socorro, consultório e SAMU, desde lá, né? Perfeito. Como é esse processo de preparo emocional para iniciar um plantão? Que às vezes fica muitas horas no plantão, a gente sabe que é um plantão puxado, com situações extremas. Como é esse preparo emocional para começar esses plantões? Então, na verdade, na faculdade de medicina não se tem muito preparo, né, emocional. Hoje em dia que está todo mundo procurando muito mais ajuda, né, de terapia, seja até uma consulta com o psiquiatra para descobrir se tem algum distúrbio, ansiedade, TDAH, que hoje em dia é muito falado, né? Mas naquela época não se tinha. O que tinha era eu, né? Sou um cara católico, eu rezava, né? Tentava manter a calma, porque especificamente no SAMU, cada chamado era um chamado que a gente não sabia o que ia ser, né? É criança engasgada, idoso que caiu, desmaiou. Não é que nem o pronto-socorro normal, né? Pronto-socorro habitual, você vai lá, tem uma triagem, a triagem já vem te avisar, ó, é tal coisa, doutor, vem aqui, você tem mais gente. O SAMU não, o SAMU era palafita, entrava em favela, às vezes você vai num apartamento de frente à praia. O SAMU abrange pessoas da classe mais alta do planeta e até a mais baixa. Qual é o tipo de ocorrência mais frequente com risco de morte que tem no SAMU? Normalmente idoso que cai, tem queda da própria altura, bate a cabeça e desmaia, e ali fica a grande maioria dos problemas de parada cardiorrespiratória ou parada cardíaca. Mas tem hipoglicemia, muito comum, paciente diabético, né? Infarto, AVC, tem de tudo. E como Santos é uma cidade que tem muito idoso, né? Normalmente as ocorrências com risco de vida, ou parou de respirar, ou está com uma falta de ar intensa, doutor, normalmente é idoso, acima dos 70 anos, em casa. E a gente sabe que o SAMU acaba tendo muita demanda, né? Como é o processo para decidir a prioridade desses atendimentos? Tem como atender todos ao mesmo tempo? Como a gente decide qual vai ser atendido primeiro? Então, no SAMU, aqui em Santos, né? Aqui em Santos a gente faz a regulação de Bertioga, Guarujá e Santos. Então são 5 pessoas que atendem o telefone e fazem uma triagem. A partir do momento que essa pessoa faz a triagem, pega o endereço telefônico e um resumo do que está acontecendo é passado para o médico regulador. Aí esse médico regulador, através da história que lhe é passada, faz a regulação. Ou é baixa, ou média, alta, ou alta prioridade, que é a ambulância que tem o médico. Porque assim, a grande maioria das ambulâncias do SAMU é o condutor, né, e o auxiliar de enfermagem. A gente só tem uma ambulância avançada com médico, enfermeiro e condutor para cada 500 mil pessoas. Então tem que ser tudo muito bem triado para a gente não gastar um recurso errado e outra pessoa acabar precisando e não ter. Você já teve a experiência de, apesar de todos os esforços que vocês fazem, não conseguir salvar a vida de um paciente? Sim. Como foi essa primeira experiência? É muito ruim, porque a gente faz de tudo, às vezes fica 30, 40 minutos numa RCP, que a gente fala que é fazer todo o remanejo para a gente conseguir fazer aquela pessoa voltar a viver, né? Não sei se o pessoal da psicologia sabe os termos, né? Chama-se RCP, a sigla, né?
E a gente inicia, faz adrenalina, faz intubação no paciente. Aí tudo depende do tempo que aquele paciente parou, né? A família liga, a gente não sabe ao certo tempo que a pessoa já está em óbito, né? Então, mas é um negócio muito relativo. Às vezes pode dar certo num paciente idoso, como pode dar errado, enfim, cada caso é um caso. Mas é horrível, né? Principalmente no começo da profissão, que a gente acha que a gente vai fazer aquela diferença sempre, né? E ressuscitação não é uma coisa que sempre dá certo, não. Mas a gente dá de tudo para poder. Às vezes a intubação é mais difícil, às vezes o acesso é difícil, aí você tem que usar um acesso que é mais complicadinho, tem que pegar jugular, ou pegar um acesso, enfim, que é mais complicado, que requer mais tempo. Mas em cada caso é um caso. E você, com tantos anos de carreira, essa experiência acaba mudando com o tempo? Acaba sendo normalizada ou vocês ainda se sentem do mesmo jeito, assim? Para mim, acabou sendo uma coisa que meus primeiros plantões eu vinha para casa, eu achava que não era o que eu queria, né? Porque às vezes você pegava um plantão com 5 óbitos. Às vezes era um plantão nebuloso. Você fala, caramba, isso daqui é um horror, né? Aí depois você vai aprendendo. Tem dia que é ninguém, tem dia que é um, tem dia que são 6 chamados, desses 6, 5 você consegue fazer, recuperar e levar para o hospital com vida. Então diria que é uma loteria. Qualquer coisa que a gente faça, mesmo fazendo tudo correto, às vezes a resposta não é aquela que nós queríamos, né? E aí você vai aprendendo a absorver melhor, né? Uma coisa que eu nunca fiz é trazer para casa. Nunca entrei em assunto com a minha mulher, nas coisas ruins. A gente acaba transmitindo só coisa boa, né? Qual você acha que é o maior desafio, emocionalmente falando, da sua profissão? Conseguir não levar para casa aquilo que aconteceu durante o teu dia, né? E o plantão no SAMU realmente é pesado, né? É pesado, né? Porque assim, além de a gente fazer toda essa regulação de tudo que acontece, os óbitos somos nós também que fazemos. A constatação. Na época que eu trabalhava no SAMU, se você ligasse lá para o SAMU, a minha avó faleceu, eu acho que já faz horas. Independente do desfecho, a gente tem que ir lá ver a cena. Então a gente já viu suicídio, a gente já viu idoso que morreu por uma morte acidental. Às vezes um idoso que a gente suspeita daquela morte, tem que chamar a polícia, fazer o boletim de ocorrência junto para aquilo ser investigado. Então cada caso é um caso, mas acho que o mais difícil é isso. Tentar não levar para casa aquilo que você viveu em 24 horas, né? E existe algum protocolo específico para a comunicação das famílias quando ocorre o óbito? Ou depende de cada profissional? Não, normalmente é o que eu te falei, a gente tem que ir até lá. Então, indo até lá, a gente conversa da melhor maneira para explicar. Porque às vezes o ser humano não acredita que a pessoa morreu. É muito comum o ser humano achar que a pessoa não está morta. Mesmo ele estando morta, a pessoa não quer acreditar naquilo. Aí você tem que explicar, olha senhora, não tem mais o que fazer. Tem alguns dados, né, do corpo ali na hora que morre, que você já olha e sabe mais ou menos o tempo que está morto, né? E as pessoas às vezes querem que você invista numa coisa que você sabe que você não tem mais o que fazer, né? E aí você tenta passar da maneira menos dolorosa, mas protocolo não, isso é de cada um. A maneira de expressar que aquilo aconteceu. Cada caso é um caso de médico para médico. Então você acredita que o médico do SAMU ele tem grande influência, direta ou indiretamente, no processo de luto da família? Sim, eu acredito que sim. Se passar de uma maneira muito abrupta, né? Mesmo não querendo. Porque às vezes você fala no telefone, tá respirando, a pessoa fala que tá, e já faz um dia que a pessoa faleceu. A grande maioria dos óbitos assim que são evidentes é dormindo, né? Idosinho que vai dormir, e quando a família vai ver 10h30 porque não levantou, já está falecida ali há mais de 6 horas, né? Levando em consideração o que você falou, que tem muita demanda, como que vocês conseguem equilibrar essa empatia com a família e essa objetividade de, às vezes, ter que terminar logo aquele processo porque tem uma outra demanda esperando? Como existe esse equilíbrio? Então, aí aquilo que eu conversei com você, como a ambulância avançada é aquela ambulância que menos sai, porque ela só sai quando realmente é uma coisa muito, muito grave. Então ela tende a ter tempo para conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas quando se tem um outro chamado, que se tem interrogado, que pode ser que precise do recurso,
aí a gente acaba realmente fazendo a informação mais rápida, né? Porque quando falece, você tem que pedir para a pessoa pegar a documentação e fazer um boletim de ocorrência na delegacia, depois pegar essa documentação e levar para a UPA mais próxima de casa. Então não é tão rápido assim. E às vezes a gente atende esse outro chamado, que é alguém em vida, e já volta novamente o pessoal para terminar de orientar. Porque pode acontecer sim, de ter 2, 3 chamados graves e precisar do recurso junto. Já aconteceu. Inclusive de você decidir. Olha, tem um idoso de 90 aqui engasgado. Olha, tem um acidente de moto aqui, 20 anos, inconsciente. Aí você tem que determinar, falar, olha, manda a ambulância básica aqui que eu vou na ambulância com o médico nesse paciente que é jovem. Você tem que ter esse jogo de cintura e pontuar. Porque o médico regulador no SAMU, ele que coordena isso tudo. Como lidar com essa pressão, tanto emocional quanto física, né? Desses plantões arriscados, essas decisões que têm que ser tomadas muito rápido? Então, essas decisões elas são tomadas com 4 médicos ao mesmo tempo, né? Então, um fica no rádio, um fica no telefone e fica um outro responsável pela ambulância avançada. Então, a gente consegue ali distribuir para não ficar ninguém sobrecarregado. Hoje o SAMU mudou, né? Eu saí do SAMU tem 4 anos. Hoje mudou, tem um médico que só fica na ambulância. Antigamente todo mundo fazia tudo. Um atendia o telefone, o outro falava no rádio, a gente dividia, agora sai, quem regulou, enfim, é diferente. Hoje não, ele chega lá, ele fica só, eu acho até que é melhor, né? Porque ele está emocionalmente mais tranquilo, né, para poder trabalhar. Porque ele não fica atendendo o telefone, sai na ambulância, depois volta a rádio, telefone, sai de novo. Hoje não, ele fica 100% para a ambulância. E você, em algum momento que você teve que tomar esse tipo de decisão, de decidir, como você falou, por exemplo, entre um idoso e um jovem, você já experimentou algum sentimento de culpa por ter que tomar essa decisão? Ou sempre foi algo levado como faz parte? Não, a gente fica triste porque não tem como a gente utilizar o recurso 2 vezes. Mas eu já fiz, na época que eu fazia plantão com mais 2 médicos, certa vez a gente montou uma ambulância básica com outro médico e foi. Que era 2 chamados que era muito difícil de falar, olha, não tenho como ir. E aí a gente ali, entre a gente, ó, vamos montar outra, mesmo não podendo fazer aquela coisa, a gente acabou fazendo, enfim, por emoção da coisa, né? E acabou mandando outro recurso com outro médico e ficou só um médico regulando e dando conta do recado e 2 na rua atendendo, coisa que não pode. Então só mostra para o professor. Qual foi o caso mais marcante que você já viveu nesses anos de carreira? Eu acho que o mais legal é quando a gente faz desengasgo em bebê, né? Que é bonitinho, você acaba desengasgando ali, a mãe fica mais tranquila, vem a avó, fica eufórica, e outro parto, né? Parto eu fiz 2, só 2, né? Esses anos, ainda bem que eu peguei poucos partos, mas os 2 que eu peguei também foi tudo bem, é muito legal. E tem vários, né? Que é muita ocorrência mas as que eu acho que mais bonitas são essas. Ou paciente que você pega num acidente grave, é que a gente acaba não tendo desfecho total, né? A gente estabiliza o paciente, deixa o paciente na Santa Casa, ou seja, o hospital referência que for, e a gente não fica acompanhando. Então, para a gente, toda parada cardiológica, parada cardiorrespiratória, ou acidente grave, ou síncope, ou engasgo, que a gente conseguiu destinar ao hospital, para nós é melhor pensar, minha missão foi cumprida, eu entreguei aqui com vida, agora depois o que acontece, um caso ou outro que marca mais, a gente até consegue saber por estar em Santos. Aqui todo mundo acaba se conhecendo, às vezes por curiosidade você vai lá e dá uma investigada, né? E já aconteceu de investigar e ser notícia ruim, e já aconteceu de investigar e caramba, o cara tá bem, o cara tá vivendo, né? Você colocaria isso como um desafio ético da profissão? Esse de às vezes não saber o que aconteceu e querer ir atrás? Você considera isso um desafio ético dessa carreira? Mas assim, todo mundo tenta não ver, mas é que às vezes é inevitável, né? Às vezes é coisa que está na televisão, e até você por si, se fala, caramba, isso acontece até em consultório, né? A gente acaba sempre ficando curioso, às vezes você fecha um diagnóstico, encaminha o cara para um oncologista e você tenta descobrir, pô, será que esse cara foi, será que esse cara voltou, será que esse cara... Isso é eu, pelo menos, né? Isso é de médico para médico, mas eu fuço bastante. E como vocês lidam com
as cenas traumáticas que vocês acabam vendo diariamente? Então, no começo é traumático, né? Depois é o que você falou, né? Depois você vai acabando absorvendo de uma maneira mais fácil, mas não é fácil para ninguém, né? Você vai se acostumando e vai doendo menos, mas fica, né? Você lembra para sempre, não tem jeito. Você acha que a profissão que você atua influenciou a sua visão de vida, a maneira como você vive a sua Sim, vida? sem dúvida. E depois da pandemia também mudou muito, né? Acho que para todo mundo. Depois de trabalhar no SAMU, o conceito de morte, para mim, já mudou. Primeiro 2 anos lá já mudou totalmente. O que eu pensava sobre a morte, assim, meio... impactou demais, né? Meu primeiro plantão foram 6 horas. O primeiro plantão. Falei, o que eu estou fazendo aqui? E de que maneira você acha que isso influenciou na sua visão de vida mesmo? Você acha que você tem uma visão de aproveitar melhor a sua vida? Sim. A gente tenta ao máximo, né? Aproveitar sabendo que a vida é um soprinho. A gente muda, né? De achar que com a gente nunca vai acontecer. Eu mudei muito. Depois que comecei a trabalhar com esse tipo de serviço, mudou demais. E você acha que quem atua nessa carreira tem suporte psicológico suficiente? Existe algum tipo de suporte? Não existe. Você acha que seria necessário? Eu acho que seria. Tipo de suporte? Você Mas, gostaria assim, de ter tido? Não, eu gostaria de ter tido, mas é que para mim foi importante não ter tido. Eu hoje, né? Mas na pandemia, por exemplo, que todo mundo ficou totalmente assustado com tudo que estava acontecendo. Nesse caso, a prefeitura, me lembro que na época foi divulgado, tipo, ó, quem precisar aqui de um suporte, a gente está à disposição, pode vir, mas eu não procurei. Teve gente que procurou, mas eu não procurei. Então vocês não têm esse suporte nem durante a faculdade e nem durante a execução da carreira? Na minha época de formação, não. E durante a carreira, tá, a não sei que você vá no psicólogo seu, pelo convênio, né, mas pelo próprio curso ou pela prefeitura, não, nunca. E nem na Ana Costa, que eu também trabalhei há anos, depois a Mil assumiu, também nunca teve suporte, nenhum. Que tipo de mensagem você deixaria sobre o que você aprendeu vivendo tão de perto a finitude humana, lidando tanto com tantas mortes assim, diariamente? A minha opinião em relação ao que as pessoas deveriam agir em vida? O que você falaria para as pessoas? Eu falaria que a gente tem que curtir ao máximo enquanto a gente tem saúde e disposição para poder fazer as coisas, né? Porque às vezes tem coisa muito pequena que a gente não dá muita atenção, muito valor, e a gente tem que pensar que tem alguém sempre muito pior do que a gente, né? Independente da doença que você tenha, tem alguém que está pior do que você. Então, tente viver da melhor maneira possível. E eu penso que o mundo hoje é tão desumano que se todo mundo fosse um pouquinho mais humano, tudo era melhor, não só na minha profissão. É isso. Eu vou te fazer uma pergunta que você pode responder se você se sentir à vontade. Se você não quiser responder, não tem problema. Você já esteve no lugar oposto, no lugar de quem perde alguém, e você acha que a sua profissão influenciou a sua reação em relação a isso? Pode repetir a pergunta? Você já esteve do lado oposto, Uhum. do lado de alguém que perde alguém importante, e você acha que o fato de você seguir a sua profissão influenciou a maneira como você reage à morte de parentes, de familiares, amigos seus mais próximos? Então, uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que não. Acho que não influenciou, não. Não. Perfeito. Tem mais alguma coisa que você acha importante falar, que você queria colocar? Não, eu falei antes aqui da maneira que eu penso. Então, só. Então, perfeito. Muito obrigada. Nada, viu? imagina.